É melhor ser ferido do que ferir. E quando eu entendi o significado daquilo e o peso daquilo, aquilo transformou tudo dentro de mim. Cristão é como se fosse a vela. Para ele iluminar, precisa ser consumido. Fala, meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao Pode Chamar, o podcast onde ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sou o pastor Esdras Lins, gestor financeiro especialista em investimentos. E tenho tido o privilégio de poder ministrar nas igrejas a palestra de educação financeira à luz da Bíblia. Se você que está me assistindo entende que esse tema é importante e gostaria de levar para a sua comunidade de fé, entre em contato conosco aqui na descrição, tem todos os canais e todas as instruções que você precisa para agendar essa palestra na sua igreja. Então vamos junto caminhar nessa parte de finanças, entendendo o que a Bíblia fala sobre a educação financeira e quanto que ela enfatiza essa importância de todos nós sermos superavitários, termos um planejamento financeiro adequado para que tanto a sua vida pessoal quanto a sua comunidade possa crescer em fé e valorizando o trabalho, o evangelho e investindo ali nas boas obras. Estamos por esse tempo trabalhando um tema muito pertinente para nossas comunidades de fé, que é a santificação. No episódio passado, estudamos sobre a importância da liderança que nos direciona para a santificação. E desta vez, vamos falar sobre a psicologia, né? Sobre a mentalidade que encaminha para isso. Então, o tema de hoje existe santificação sem perdão? Tema sensível esse, doloroso, muito que nos traz a reflexão, né? Como que a gente vai buscar a santificação, como que a gente vai caminhar nessa direção se não conseguimos liberar o perdão. E para isso trouxe alguém altamente gabaritado, ou melhor, gabaritada, para poder falar desse assunto. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Milena Obrigada. Tenchini. Tenquine. Milena Tenchini, psicóloga. Ela vai se apresentar, vai falar o currículo dela. Mas, de antemão, quero dizer que é um prazer indelével estar aqui com a senhora hoje, podendo te entrevistar. Muito obrigado, porque eu sei que a senhora tem uma agenda ali totalmente complexa, com muitas consultas, e a senhora se esvaziou ali para poder estar aqui. É um privilégio imenso para mim poder estar aqui entrevistando a senhora. Milena, que é a psicóloga da minha família, então cuida da nossa parte sentimental, da nossa parte psíquica, né? Minha, da minha esposa, dos meus filhos. Então eu tenho muito orgulho de poder caminhar com ela e ela poder me orientar nessa parte aí de psicologia. Milena, me diga, antes da gente começar as perguntas aqui direcionadas para a parte de santificação, né? Gostaria de saber quem é a Milena. Casada, com filho? Como que surgiu esse desejo de fazer psicologia? Quando foi o chamado? Como é que foi esse processo? Fala com a gente aí, se apresente. Primeiro quero agradecer, né? Para mim é uma honra estar aqui. Eu tenho um filhinho, um menino, tá? Vai fazer 5 aninhos agora. Eu decidi ser psicóloga muito pequena, assim, você não me pergunte exatamente o porquê, porque eu não vou saber te responder. Eu acho que eu tinha uns 11 anos e eu cismei que eu queria ser psicóloga, eu queria ajudar as pessoas. Isso eu tinha muito claro, eu queria uma profissão que ajudasse as pessoas. E aí foi passando o tempo, eu entrei no ensino médio, resolvi fazer enfermagem, o técnico, né, porque eu não podia fazer ainda uma faculdade, para estar ali na área da saúde, e eu tive algumas disciplinas de psicologia. E ali eu realmente me encontrei, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, né? Mas a enfermagem nesse ponto às vezes me limitava um pouco, porque às vezes eu queria ouvir o paciente, eu não tinha esse tempo, eu tinha que, né, tinha que ter ali toda uma rotina do hospital, eu queria conversar, eu queria entender, né? E aí eu percebi que realmente eu tinha um chamado dentro dessa área, né, da escuta, da preocupação, da empatia. E aí, quando eu terminei o ensino médio, ingressei na faculdade de psicologia. E ele realmente me descobriu. A princípio, eu queria ser psicanalista, né? Mas depois eu me encontrei ali na TCC. E, né, caminho até hoje em relação a isso, assim, é algo que me faz muito bem, me faz muito feliz, é algo que realmente me completa, né? Foi uma escolha muito assertiva. Eu acho que é propósito. Todo mundo tem um propósito, né? Eu encontrei o meu, graças a Deus. Que bênção. Glória a Deus por isso. E é uma parte que, de fato, temos diversos personagens na Bíblia, né? Que tiveram consequências ali por uma falta de ferramentas psíquicas, né? E isso até, inclusive, não vamos dizer que atrapalhou, né, a obra do Senhor, porque a obra vai ser cumprida, Deus vai levantar outras pessoas para serem cumpridas. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em Elias ali, né? Deus tinha um propósito para ele e devido a uma fala
né, acabou ali desestruturando Elias. Ele já tinha acabado de viver um momento épico na vida ali, que foi aquela questão ali dos profetas de Baal, né? Deus tinha acabado de se manifestar para ele ali e cumprir, né, e atender uma oração de Elias. E, ou seja, ele tava grandão, igual o pessoal fala hoje em dia, mas uma palavra de Jezabel desestruturou toda ali a parte dele psicossomática, vamos dizer assim, não sei se esse é o termo, esse termo certo, né, para essa condição de Elias ali. Então, é muito importante, né, que o cristão e tanto o não cristão também tenha ferramentas psicológicas ali para quando a crise vier, quando a dificuldade vier, ela poder resgatar, né? Como diz o texto bíblico, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A gente só consegue trazer aquilo que a gente tem. Se ele não tem uma ferramenta, se ele não tem esperança dentro da cabeça dele, na hora que a crise vier, ele vai se destruir. Não é isso? Eu costumo falar que, assim, tudo que a ciência traz, se a gente for olhar na Bíblia, tá lá, né? Uhum. Então, quando a gente fala sobre reestruturação de pensamento, né? Tudo isso tá ali, né? Então, é um manual verdadeiramente para nossa vida. E essa questão, né, do quanto é importante, a gente não controla as coisas que vão acontecer com a gente. A gente não controla o que as pessoas vão nos falar. A gente não controla as circunstâncias que vão chegar. O que a gente controla, né, é como a gente age diante do que chega. Uhum. E é sobre isso, né? A situação, ela tá ali. A forma como eu encaro o que tá chegando é que vai fazer com que eu me paralise ou que eu utilize daquilo para seguir, para prosseguir. Então, às vezes é uma palavra mesmo, porque não é sobre a palavra. Eu costumo falar pro meu filho, às vezes ele tá naquela fazinha, alguém fala alguma coisa na escola e chega, mamãe, falaram que eu sou feio. Eu falo, mas você olha no espelho, você é feio? Uhum. Ele fala, não, eu sou lindo porque você diz que eu sou lindo. Não, você é lindo porque você é lindo. Uhum. Então, quando falarem para você que você é feio, você sabe quem você é. Você é lindo. Né? Você não é burro, você é inteligente. E é sobre isso, quando a gente se conhece, a gente sabe quem a gente sabe a nossa identidade em Cristo, as pessoas podem falar o que for. Mas isso não vai, né, nos abater, porque a gente sabe quem a gente é. O problema tá aí. A gente saber quem a gente é, a gente ter clareza e certeza, né, do Deus que a gente serve e de quem a gente é. Uhum. Que bênção. Eu gosto muito de fazer essas entrevistas porque a gente sai edificado, né? A gente ouve especialistas no assunto falando sobre isso e é exatamente isso. Você saber quem você é. Às vezes a gente, no aconselhamento pastoral, ali no gabinete, uma pessoa que tem um potencial enorme, assim como Elise, nesse exemplo em lead, ela tá totalmente desestruturada porque ela não consegue se olhar no espelho e ver quem ela é, né? E eu acho que isso também tá muito direcionado ao perdão, né? Porque se Elias tivesse perdoado Jezabel do que ela falou e tivesse olhado para si, né, e visto a potência que ele é na mão do Senhor, ele talvez não teria passado por essa crise que ele passou. E aí, uma vez eu ouvi também um texto, né, falando sobre o perdão, né, e aí trazendo até pelo prefixo do português, né, o prefixo per, geralmente dá a ideia de totalidade. Tipo, correr é uma frase, percorrer dá uma ideia de totalidade. E aí a pessoa desmembrou essa palavra perdão, e, ou seja, perdão é se doar por completo, né? Por causa do per, que é totalidade. Então é se dar por completo. Então, perdão, né? E aí, quando a gente lê lá em Efésios 4:32, diz assim: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Porque, mesmo sendo, ou pelo menos parece, né, ser uma ordem clara, perdoando-vos uns aos outros, também como Cristo vos perdoou, não é uma sugestão, né? Parece ser uma ordem, analisando aqui teologicamente. Por que, mesmo sendo uma ordem, as pessoas não conseguem emocionalmente desbloquear esse processo, não conseguem superar isso, não conseguem vencer o perdão, porque ela não entende justamente teologicamente, ela precisaria só entender isso teologicamente, ou a psicologia ela explica por que as pessoas não conseguem ali perdoar e tem tanta dificuldade para perdoar o outro e se perdoar. Perdoar, eu entendo que é como a gente abrir mão de um direito, né, muitas vezes. E a gente não quebra mão do nosso direito, né? É ir contra a nossa carne, verdadeiramente, né? Quando a Bíblia nos fala, né, sobre a importância do perdão, é uma coisa que é muito importante, assim, que eu levo para minha vida, é que Deus não nos pede nada que nós não possamos fazer. Então, quando Jesus vem ao mundo, né, ele vem como homem. Por quê? Para nos provar que é possível ser santos, mesmo nesse mundo que a gente tem tão pecaminoso, tão terrível, né? Então, ele vai, se a gente for acompanhando a história de Jesus, ele sente emoções. Então, quando ele tá lá no mercado, né, no templo, na verdade, né, e vê aquele Uhum. mercado lá, e ele se ira, ele sente raiva, né? Quando ele vai ao encontro de Maria e Marta, né, ele sabia tudo o que estava para acontecer, ele sabia do milagre que estava para ser gerado, porque era ele que ia fazer, mas ele se compadece da empatia delas, e ele se entristece e ele chora, né? E quando ele tá perto ali de ser crucificado, ele sente angústia.
Então, ele passou por todos os processos emocionais que a gente vive. E, às vezes, a gente tem essa percepção, né? Ah, mas ninguém sabe o que eu tô passando, né? Mas me fizeram isso. Você fala de perdão porque você não passou por isso. Mas a verdade, né, é que quando a gente vai lá também ler sobre, né, lá no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus fala sobre Israel, né, adorar outros deuses, do quanto aquilo fere, ele se sente traído, ele é traído. Então, Deus sabe o que é ser traído, Jesus sabe o que é ser traído, o que é ser abandonado pelas pessoas próximas. Então, ele não exige nada da gente que a gente não possa entregar, porque ele já passou por isso. E ele sabe como é difícil, como é doloroso. Então, quando ele nos fala sobre perdão e ele nos pede para perdoar, é porque ele nos perdoou, né? Então, ele veio ao mundo, ele passou por processos extremamente difíceis de traição, de abandono. Ele já sabia que aconteceria, mas ele sentou na mesa e amou aquela pessoa, mesmo sabendo tudo o que aconteceria depois. Então, ele sabe o que é possível. Só que pra gente é tão difícil imaginar, né? Uma pessoa que me trai, uma pessoa que me abandona, uma pessoa que me machuca. E geralmente, quando dói na gente, é porque a gente ama aquela pessoa que nos machucou, né? Porque quando é alguém que a gente não se importa muito, a gente pode até ficar com raiva, mas aquilo ali não entra, né? Da forma profunda quando é alguém que nos machuca. Então, eu acho que a dificuldade está aí. Está nesse ponto de entender que é um direito meu ficar chateado com a pessoa. Só que aí tem uma virada de chave importante. Muitas das vezes, quando a gente fala de perdão, a gente entende que o perdão é por merecimento. Perdão não é merecimento. Porque às vezes o outro não vai merecer perdão. Às vezes o outro nem vai me pedir perdão, né? Às vezes o outro tá ali vivendo a vida dele e não sabe nem o que me fez, porque às vezes pra mim é muito óbvio o que o outro me fez, mas pro outro não é. O que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro. Então às vezes o outro tá caminhando e ele não sabe nem que me machucou. E eu tô caminhando ferida, machucada, esperando que o outro me libere de algo que eu não posso depositar na mão do outro. Eu que preciso me libertar. Eu tô presa. E é importante entender isso. Uhum. Se eu tô presa, eu não posso deixar, né, essa chave na mão do outro. Quando o outro me pedir perdão, eu perdoo. Quando eu sentir vontade, eu não vou sentir vontade de perdoar alguém que me machucou. Eu preciso decidir fazer esse movimento. Então, é muito difícil, né? É algo que, se a gente pensar com a lógica humana, né, é muito difícil. Mas é justamente por isso, por entender que eu não mereço também perdão, mas o Senhor me perdoa todos os dias. Então, eu não tenho o direito de negar perdão a alguém, de reter o perdão. E um outro ponto importante é justamente isso, é entender que eu não faço isso por mim. Não, perdão, pelo outro, eu faço por mim. Eu faço por mim porque eu mereço ser livre desse outro que me fez aquilo. Enquanto eu tô, né, guardando raiva, guardando mágoa, guardando rancor, eu tô presa àquilo que aquela pessoa me fez. Mas quando eu entendo que eu preciso todos os dias, e não é fácil, é uma decisão, mas é todo dia. Quando aquele pensamento vem, mas fulano me fez aquilo. E aí eu volto para aquele lugar, e aí, ó, meu pensamento gera emoção. Então, meu pensamento me leva àquele lugar e minha emoção se transforma. Então, às vezes, eu tô numa festa me divertindo, aí eu lembro do que aquela pessoa me fez por causa de uma música que tocou. E aí, pronto, né, não consigo mais falar, não consigo mais me sentir bem, fico ali retraído. Por quê? Porque o meu pensamento gerou uma emoção que me paralisou. Então, entender isso é importante. Não é sobre o outro, não é porque o outro merece, é porque eu mereço ser livre daquilo que o outro me fez. Amém. Olha, a gente está tendo aqui uma consultoria, né? Uma consulta psicológica gratuita aqui, ó. Minha equipe tá toda aqui, o pessoal do vídeo, da edição, tá todo mundo aqui tendo uma consulta psicológica gratuita aqui. Muito obrigado, tá? Por essas respostas maravilhosas. E é muito importante, né? Essa questão do que você falou de que quando a gente está sentindo uma dor, né? A gente acho que valoriza essa dor e gostaria que todo mundo estivesse sentindo essa dor. Uma vez eu ouvi uma pregação também sobre a questão da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus tinha acabado de receber a notícia de que o seu primo, João Batista, tinha sido degolado, que a cabeça dele tinha sido entregue em uma bandeja. E aí ele se afasta um pouco, né? Porque ele precisa se recompor, ele precisa talvez olhar para dentro, né? E administrar aqueles sentimentos. E logo assim os discípulos vêm para ele e falam que a multidão estava com fome e ia despedir a multidão porque não tinham o que comer. E aí ele tem que se esvaziar mais uma vez, tem que deixar para lá aquele sentimento que estava passando para poder atender o outro, né? Então, a questão também é que eu acredito que, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que ele teve que se perdoar quem fez aquilo com o primo dele, para ele continuar a vida, porque senão ele estaria preso ali, né, com raiva, com ódio das pessoas que mataram o João Batista. Você concorda com isso? Que, tipo, para ele continuar a vida ali, é isso mesmo? Ele teve que liberar um perdão e para ele se sentir livre, né, desse sentimento? Porque na hora ele com certeza ele sentiu raiva, sentiu ansiedade, angústia, tristeza, né? Jesus é muito lindo, né? Ele é um exemplo para tudo na nossa vida, assim. E essa é algo importante, que assim, que eu trabalho com criança, né? A importância da gente se retirar quando a gente não vai conseguir administrar. E a gente conversa muito sobre isso, né? Quando fala com pais, né? A importância da gente entender o momento. Eu não posso repreender nesse momento porque eu não tô bem para repreender. Eu preciso sair de perto, me acalmar para eu conseguir voltar e repreender. Porque eu preciso mostrar pro meu filho
né? O que ele deve fazer? Porque eu não posso falar para ele, fica calmo enquanto eu grito. Ele não vai ficar calmo, né? Então eu preciso estar calmo para pedir ele para ficar calmo. E Jesus faz exatamente isso com a gente, né? Ele nos mostra o que fazer como exemplos. Ele não vai lá e fala só faça, ele faz. Então quando ele manda a gente perdoar, ele perdoou e a gente tem registro disso na Bíblia. Então quando ele fala pra gente se acalmar, sair de perto, né, respirar fundo, né, que às vezes a gente tem, acontece muito, né? Eu tenho essas experiências às vezes. Tô chateada, tô brava e o Espírito Santo vai falar pra gente assim, ó, shh, quieto, quietinho. Mas eu, Senhor, eu quero falar, eu quero gritar, eu quero expor a minha verdade, a minha vontade. E deixa que eu falo, deixa que eu justifico no tempo certo. É muito difícil, né? Mas quando ele pede isso pra nós é porque ele já provou que é possível. Então, nesse momento, eu acredito muito nisso, né? Eu sempre penso muito nisso quando eu leio esse texto, que ele precisou de um momento para não deixar as emoções aflorarem ali, para ele olhar para si, para ele, né, falar com Deus, ele se acalmar e ele poder enfrentar o que teria, porque, né, não era só, né, aquela perda que ele precisava enfrentar, era muita coisa que viria depois. Né? E uma coisa que você falou importante, às vezes a gente pensa tanto na gente, na nossa dor, naquilo que a gente está sentindo, mas nem sempre é sobre a gente. Às vezes, muitas das vezes, o evangelho é muito sobre o outro, né? Então a gente passa por situações e a gente pensa assim, nossa, por que eu estou passando por isso? Né? Eu não mereço passar por isso. Mas, na verdade, a gente precisa passar por isso, né? Porque são as crenças e as dificuldades que fazem o óleo jorrar, né? Que nos permitem aprender algumas coisas que a gente só aprende na prensa, né? Tempos bons de alegria, todo mundo gosta, eu gosto, é muito maravilhoso. Mas se você for olhar para tua vida, você não aprendeu nesses tempos. Tu aprendeu nos tempos de dificuldade, né? E é isso. São esses tempos que eles vão nos gerando, nos aperfeiçoando, gerando o nosso propósito. E a partir disso, do que Deus faz na nossa vida nesse tempo, a gente consegue, né, jorrar para outras vidas. Então, esses momentos, eles são muito necessários, são difíceis, mas são importantes, porque não é só sobre nós, né? É sobre quem vem, né, ao nosso redor, as pessoas que estão ali recebendo daquilo que a gente gerou nesse tempo difícil. Coisa linda. Eu ouvi uma frase uma vez que eu pratico isso e tento trazer na minha memória o tempo todo, que diz assim, que o cristão é como se fosse a vela. Para ele iluminar, precisa ser consumido. Então, quando a gente está no luto, né, a gente gostaria que o mundo todo parasse para viver aquele luto. E não é assim, o mundo continua, a vida continua e não dá para parar toda a vida por causa de você. Então você tem que se gastar, né? Evangelho é isso, é se gastar pelo outro. E aí é nessa perspectiva que a gente entra na segunda pergunta, Mateus 6,14, que diz assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Tem uma condicionante aí, né? Se perdoardes. E aí, trazendo também para a minha área, né, financeira, muita gente não percebe, mas a falta de perdão transborda para áreas práticas da vida, inclusive a nossa parte financeira. Então, o perdão ali, e eu atendo muito isso nas minhas consultorias individuais, que eu vejo que o problema financeiro da pessoa é a falta de perdão, porque ela não perdoa o marido pela assistência que ele não dá, pelo vazio que ele deixa em casa, o marido não perdoa a esposa porque trabalha muito, que não dá assistência dentro de casa, e aí ele acaba canalizando essa frustração, esse vazio em compras pela internet, em gastos indissolutamente, porque ele precisa preencher um vazio. Uma vez eu ouvi uma frase também que dizia assim: todo excesso reflete uma falta. Né? Então, e aí, do ponto de vista psicológico, como que a mágoa, a amargura, os traumas não resolvidos podem afetar a forma como a pessoa lida com finanças, trabalho, prosperidade e até certas decisões financeiras? Como que a psicologia explica isso? A nossa saúde, né, ela não se reflete só em a gente estar bem. Algumas pessoas pensam assim, né? A gente está bem fisicamente, então eu estou saudável. Na verdade, é um conjunto de coisas. A gente precisa estar bem espiritualmente, a gente precisa estar bem, né, emocionalmente e fisicamente também. Então, é um conjunto de coisas. Então, se uma dessas coisas está em falta, está em desequilíbrio, isso vai se refletir em outra área também. Então, quando eu não estou bem emocionalmente, isso vai se refletir nas outras áreas da minha vida. Nas minhas relações, né, nas minhas finanças, né, na minha saúde física. Então, o que você falou em relação a essa questão da falta, né? Isso é uma verdade. Muitas das vezes a gente vai tentar suprir de forma instantânea, ter uma sensação instantânea de prazer. Isso vem como? Comendo, fazendo compra, né? E muitas das vezes, né, eu vou lá, tem uma discussão, usando esse exemplo que você trouxe, tem uma discussão, não consigo resolver, né? Meu chefe fala alguma coisa que eu não gostei e eu não consigo solucionar, não consigo resolver. E aí, o que eu faço? Eu abro a Shopee, né, a Shein, né, a Amazon e pego ali alguma coisa, boto no carrinho e compro. Aquilo me gera uma sensação de prazer instantâneo, é bom. Só que não dura, né? Não é algo que vai permanecer ali durante muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente, para sentir aquele prazer novamente. E aí, entra esse processo de compulsão. Porque eu entro num processo de tentar dar conta de algo
que, na verdade, eu não tô tratando o problema, não tô resolvendo o problema, efetivamente, né? Eu tô ali fazendo compras, ou consumindo, ou comendo demais, para tentar tampar o vazio, que na verdade não vai ser preenchido com isso, porque não, esse não é o meu problema, efetivamente. Mas aí, a partir dessa dor inicial, vamos dizer assim, eu gero outros problemas, né? Então, eu passo a acumular outras questões, dívidas, né? Outras questões que vão vir a partir disso, né? Uma outra questão também, que é em relação à questão de finanças mesmo, psicológica, pode ser uma questão até mesmo de escassez, né? Às vezes a pessoa está muito bem, né? Passou por uma situação muito difícil lá atrás, veio de um passado muito difícil, né? De muitas perdas, de muitas ausências e faltas. E aí essa pessoa, né, cresce, trabalha, conquista, estuda e tem ali uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida, né, confortável, mas ela não consegue desfrutar dessa vida porque está sempre com um pensamento de escassez, de que vai faltar algo, de que não, em algum disso pode acabar, de que a qualquer momento isso vai passar, né? Por quê? Por causa da insegurança. Então, não teve segurança ao longo da vida e começa a manifestar isso para as outras áreas da vida também, né? Então, eu posso perder o dinheiro, eu preciso reter, eu preciso guardar, eu preciso a todo momento estar juntando, e aí passa a ser um outro problema, um outro cenário, em que aquela pessoa tem, ela trabalha para isso, mas não consegue desfrutar daquilo que tem, e tá a todo momento tentando buscar mais, né? Uhum. Então, assim, a gente pode perceber isso em vários cenários, né? Não só num cenário em relação a que a gente estava conversando de preencher esse vazio, mas isso se manifesta em muitas áreas, dependendo de como aquela pessoa foi ferida, de como aquela pessoa administrou esses traumas. A falta de alguma coisa que teve no passado e agora, né? Ela quer exceder para não ocorrer aquela falta de novo, né? Sim? Aquele livro O Poder do Hábito, ele diz que um hábito ele se forma em 3 estágios, né? Gatilho ou deixa, que é o nome que ele dá ali, rotina e recompensa. Não é isso? Então, muitas vezes, na minha mentoria individual, eu identifico que a falta de perdão, né, ou uma frustração é um gatilho para que ele tenha uma rotina de compra exacerbada e aquilo traz uma recompensa momentânea, que é o adquirir aquele bem. Então, a gente precisa mudar uma dessas 3 fases, né? Então, toda vez que ou a gente trata o gatilho, ou a recompensa, ou a rotina ou a recompensa, né? Então, por exemplo, o hábito, e esse ciclo ele é vicioso. Ele acaba gerando prazer, né? E no livro, ele dá o exemplo do escovar o dente. E eu perguntei para minha esposa, porque ela é dentista, né? Em tese, você não precisaria usar pasta de dente para escovar o dente. Você pode escovar o dente sem pasta. Ou pode ter uma pasta insossa, né? Sem sabor ali, sem espuma, por exemplo. Mas o que faz o hábito ser concretizado, né, ser completo, é justamente a espuma, por dar a sensação da boca limpa, Uhum. entende? Então, assim, muitas vezes as pessoas compram, né, indissolutamente ali, justamente porque entrou num hábito de que toda vez que ela tem uma frustração, aquilo encaminha ela para uma rotina de compra, né, e uma recompensa momentânea, que não vai resolver o problema dela. Ela é só um Dorflex ali que libera, que alivia a dor, né? E como fazer nessa situação? E aí, o que a pessoa precisa. Como que a senhora tem alguns sinais que a pessoa pode identificar, de falar assim, caramba, esse gasto aqui é justamente porque eu tá faltando perdão aqui pro meu marido. Como que a pessoa consegue identificar uma mulher, por exemplo? Como que ela consegue identificar que a compra, o desequilíbrio financeiro dela é justamente por uma falta de perdão? Porque às vezes a gente acha que não precisa perdoar. Ah, não, já perdoei. Como é que a pessoa se identifica de que de fato ela não perdoou? Ela tá achando que ela perdoou, mas ela não perdoou. Uma coisa que acontece muitas vezes, a gente tem essa sensação assim, né? Tá tudo bem, eu tô bem, tô seguindo a minha vida, tô perdoando. Mas aí, aquela pessoa vai e tem alguma outra atitude, né, que faz a gente rememorar aquilo que a gente viveu. E aí a Uhum. gente dói. Então, como é que eu sei que eu não perdoei? Dói. Porque se eu curei, né, não vai doer mais. Então, é assim. Vamos pensar numa ferida, uma cicatriz que você tem aí no seu corpo. Você machucou lá na infância. Uhum. Então, você sabe. Se eu te perguntar agora, tu vai me dizer por quê. Né? Você sabe o que que aconteceu. Então, eu tenho essa cicatriz aqui no meu joelho porque eu tentei subir na árvore, eu caí e abri o joelho. Você vai lembrar. E aí eu vou te perguntar, como é que foi? Aí me levaram para o hospital, né? Tive que tomar ponto, limpar a ferida, né? E doeu pra caramba. Aí agora, né? Como que tá isso? Não, agora não dói mais. Agora tá cicatrizado, né? Eu olho a cicatriz, eu lembro que doeu, mas não dói mais. Então, trazendo para isso que a gente está conversando, é exatamente assim que funciona. Como é que eu sei que eu perdoei? Não dói mais. Então, assim, eu não vou esquecer, ter uma amnésia. Eu não vou esquecer o que aquela pessoa me fez. Eu vou me lembrar daquilo, mas já não me gera mais dano. Então, quando eu consigo, né, lembrar do que me aconteceu e aquilo não me dá mais raiva, aquilo não mexe mais comigo, aquilo não me desestabiliza,
eu consigo entender que eu fui curada. Só que o processo de cura, ele vem, né, à medida que eu exponho. Eu não consigo sarar algo que eu não exponho. Então, à medida que eu guardo e retenho, né, não falo sobre aquilo, não converso, não busco aconselhamento, não busco uma terapia, não exponho para um amigo, não consigo trazer em lugares seguros. Acontece muito também. Às vezes a gente traz algo, mas não é um lugar seguro. E aí aquelas pessoas não têm habilidade para lidar e administrar aquilo e nos ferem mais do que nos curam. Então, quando a gente consegue, né, ter um espaço seguro para a gente compartilhar e trazer aquilo, vai doer pra caramba, né? E a gente sempre fala sobre isso, né, quando a gente fala de feridas. Dói. Eu nunca falo assim, não vai doer não, vai ser maravilhoso. Não, terapia às vezes é difícil. É difícil a gente falar sobre coisas que a gente não quer falar, que a gente quer reter e não quer lembrar nunca mais. Terapia não é legal, né? Ela é um lugar justamente pra te Não, catucar é mais. legal, cara. Não é um lugar É divertido. difícil. Não, É. às vezes sim, mas assim, é o processo, tudo é um processo. Às vezes a gente quer pular etapas e não respeitar processos. Então, assim, no início é difícil. Você tá ali com uma pessoa que você não conhece muitas vezes, às vezes você nunca fez nessa terapia, você não sabe como vai ser, não sabe o que esperar, chega super ansioso. E aí passar por esse processo, né, de falar com alguém que você ainda não conhece, que com o tempo você vai ganhando ali intimidade. Como é que a gente ganha intimidade com alguém? Conhecendo. No primeiro momento, isso não é possível. E aí você tem que expor algo da sua vida muito pessoal, que às vezes você não expôs pra ninguém. É difícil pra caramba. E falar sobre aquilo dói, né? Então, nesse tempo, eu digo que sim, esse período inicial é difícil, né? Mas com o passar do tempo, à medida que você... É a persistência, o continuar. Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque tá doendo. Então, assim, eu já ouvi uma vez, uma pessoa me falou assim, eu não quero... Eu já sei, agora eu entendi o porquê que dói, mas eu não quero lidar com isso, porque vai doer muito mais até eu me curar. Eita. E faz parte, né? E eu super respeitei, né? Mas é isso. Às vezes a gente não tá disposto a curar porque a gente não quer passar pelo processo, quer pular etapas. Então, para eu chegar ao processo de cura, eu preciso desse processo, né? Como a gente estava falando sobre a questão da ferida. Tu vê, o médico não é agradável. Ele abre a ferida, ele cura a ferida. Mas se eu deixar aquela ferida, né, escondida, boto ali um band-aid e largo ela ali, ela vai, né, me gerar muitos prejuízos. Vai inchar, vai infeccionar. Então, em algum momento eu vou precisar abrir, limpar e tratar. E isso dói pra caramba. Mas depois que isso acontece, vou passar pelo processo, né, de trocar curativo, de estar ali cuidando desse machucado até que chegue o momento que aquilo foi cicatrizado e não dói mais. E é isso. Que bênção. Então de fato. E a pessoa que, por exemplo, eu sigo algumas meninas no Instagram, que é neuroplasticia, é isso? Neuroplasticidade? Neuroplasticidade. E aí eu vi uma dica muito boa, que eu tenho até praticado. É o seguinte, na hora que você vai dormir, aí a senhora pode falar melhor sobre isso, né? O cérebro ele passa por um sistema de embaralhamento que te conduz ao sono. E ela deu uma técnica, tipo, pra tu hackear o cérebro, que tu forma uma frase. Por exemplo, Hebreus. Aí para cada letra, você faz uma frase em cima dela. Porque aí isso já é como se te induzisse ao sono. Então, tipo assim, por exemplo, eu pensei Hebreus, aí o H, aí eu botei hotel, aí o E, né? Botei escada. Aí eu, tipo, jogando pra cima, como se fosse uma palavra cruzada. Eu não chego nem na metade da frase, eu durmo. É muito bom, sabe? Funciona. Pra uma pessoa que agora, que tá assistindo o podcast e se identificou e falou assim, caramba, tocou no meu coração, realmente. Eu penso naquela situação que meu marido fez, eu penso naquela situação que minha esposa fez, meu filho fez, e me dói. Ela tem que te procurar para procurar um tratamento. E a senhora que atende online, ela pode estar assistindo isso aí de qualquer lugar do Brasil, do mundo, que ela vai conseguir a consulta com a senhora. Mas qual seria uma ferramenta, assim, hoje, para ela conseguir ver algum certo tipo de melhora? Tem algum exercício mental? Uma vez a senhora falou que quando eu estiver ansioso, antes de dormir, é para pensar nos móveis que tem na minha casa. A senhora lembra que a senhora me falou isso? Lembro. E funciona muito bem. Tipo, toda vez que eu tô ansioso ou também preciso dormir ali, tô com um pensamento acelerado, eu começo a falar na minha cabeça, geladeira, mesa, fogão, e isso bloqueia os pensamentos que geram ansiedade. Tem alguma técnica para essa questão? Tipo, a pessoa tá doendo e ela precisa fazer alguma coisa agora só para ela ganhar uma semana para te procurar, por exemplo, pra ela conseguir curar aquilo de vez. A senhora pode entregar aqui alguma coisa gratuita, assim, que a pessoa possa... Não, vou falar um pouquinho sobre essa técnica que você estava mencionando, mas assim, uma coisa que é muito importante entender, né? Não tem uma receita de bolo e algo que a gente faça que super funcione com todo mundo, né? A gente tá falando de ser humano. Ser humano é complexo. É complexo. Né? Então, assim, são processos. A gente precisa viver processos e respeitar processos. Às vezes, né, acontece muito de chegarem pessoas querendo um resultado imediato. Eu falo, terapia não é resultado imediato. Porque a gente não constrói os nossos traumas, né, e os danos que a gente tem, as feridas, da noite para o dia.
você não dorme um belo dia feliz e contente e acorda de manhã com trauma profundo. Isso vai sendo, né, construído ao longo dos anos por muitas razões, né? Então, uma pessoa que tem ali uma questão relacionada à aparência, né? Ela não se sente bem, não tem autoestima elevada. Aquilo não nasceu do nada dentro dela. Foi uma frase lá na escola que algum coleguinha falou, ou um professor disse que ela não era capaz, né? Ou às vezes dentro de casa alguém sinalizou que ela não poderia. Né? Ah, eu tenho um sonho. Ah, mas você não, você é burra, né? Na nossa família ninguém fez faculdade, você não vai conseguir. Então tudo isso, né, vai crescendo ali dentro daquela pessoa e vai gerando ali algumas crenças que ela vai ter sobre ela mesma, sobre as potencialidades dela. Então, isso é importante, né? Então, tudo aquilo que a gente leva tempo para construir, a gente leva tempo para desconstruir também. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para nos ajudar ali momentaneamente, né? Esse exemplo que você deu da ansiedade, por exemplo. Essa questão do olhar para os móveis ali, né? Com as crianças eu uso muito bichinho. Falar, quando você estiver ansioso, começa a pensar em nome de bichinho. A gente faz um jogo no consultório e eu começo a falar vaca, e ele fala peixe, né? Porque quando eu tô pensando no nome dos bichinhos, eu não consigo estar pensando, né, no que estava me gerando ansiedade. Amanhã eu não vou conseguir dar conta de fazer aquela prova, eu vou me sair muito mal. Então, esse pensamento, né, a gente estava falando que os nossos pensamentos, eles geram emoções. As nossas emoções, né, vão se refletir nos nossos comportamentos, naquilo que a gente faz. Então, quando a gente consegue identificar isso, né, eu vou entender que aquilo que eu faço, eu não consigo trabalhar só dentro daquele lugar, daquilo que eu faço, se eu não tratar lá aquilo que eu penso, a forma como eu me enxergo, como eu enxergo o outro, né? Então, esse exercício ele é justamente para isso, como você falou, hack, né? É tipo um bloquear ali, né? Aquela sensação. A ansiedade, ela não aparece do nada, ela vem porque eu estou pensando que eu vou me dar mal na prova, que eu estou pensando que eu não vou conseguir apresentar o trabalho, que eu estou pensando que o meu chefe não gosta de mim. E aí, aquele pensamento faz eu me sentir ansioso, faz eu me sentir preocupado. Então, quando eu começo a pensar nos nomes dos bichinhos, ou olhar ao redor e observar que tem um copo, né, ali tem uma câmera, não é algo difícil de fazer naquele momento e vai conseguir fazer com que você se acalme, né, que se tranquilize. Então, é sobre isso. Em relação a essa questão, né, do perdão, é sobre entender o que me fere. Eu preciso entender o que realmente está me ferindo, o que eu não estou conseguindo abrir mão, qual é o real problema, e identificar esses pensamentos, né? Qual é esse pensamento que vem? Ah, eu penso que aquela pessoa não merece o meu perdão, ela me fez muito mal. Então, esse pensamento me leva a não conseguir liberar o perdão, porque eu entendo que ela não merece. Como é que eu mudo isso? Eu preciso reestruturar esse pensamento, né? Eu preciso entender que ela não merece mesmo, né? Mas eu também não mereço perdão e o Senhor me perdoa. Ela não merece mesmo. Só que se eu não liberar esse perdão, essa pessoa vai continuar seguindo a vida, construindo família e sendo feliz. E eu vou aqui ficar sofrendo, né? Ela realmente não merece, mas ela tá lá na Disney e eu tô na minha casa chorando pelo que ela me fez. Então é isso, né? É entender que esse pensamento, preciso entender quais são esses pensamentos que trazem essas sensações que eu tô tendo agora, que me impedem, né, de liberar esse perdão. É a longo prazo, né? Mas identificar é muito importante, porque quando eu identifico, eu consigo trabalhar. Muito bom. E aí a terceira pergunta vem também complementando essas questões. Hebreus 12:15 diz assim: e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. O que a psicologia chama de raiz de amargura? Como ela se forma e de que modo atrapalha esse processo de santificação? Tá dentro do que a gente já está falando, né? Essa raiz de amargura, esse termo bíblico, a psicologia chama de quê? Né? E como que isso atrapalha esse processo de santificação? Uma vez que a gente sabe que quando a gente se converte, nós somos regenerados, né? E aí a gente vive num processo de santificação, olhando ali para a lei, buscando, sabendo que a gente não vai conseguir cumprir a lei, mas a gente busca cada dia mais a santificação, né? Podendo sempre buscar ali, né, a estatura do varão perfeito, até a gente chegar na terceira fase, que é o corpo glorificado. Como Então são duas perguntas. O que a psicologia chama de raiz da amargura, o termo técnico para isso, e como que isso atrapalha nesse processo de santificação? Tá. Vou tentar trazer aqui dentro de um. Eu gosto muito de metáfora, né? Eu acho que é Adoro fácil também. de compreensão. Vamos pensar, a gente está falando de raiz, né? Então, assim, qual é o propósito da raiz quando a gente fala em relação a uma árvore, né? Ela precisa trazer estrutura para aquela árvore e nutrir aquela árvore. E aí, o que que a raiz vai fazer? Ela vai absorver o que tem naquele solo, os nutrientes, né, os sais minerais, e vai, né, trazer ali para aquela árvore. E aí, o que que ela vai absorver? O que tem no solo, né? O que está ali em volta dela. E é muito sobre isso, né? As raízes, elas são necessárias em relação, né, à nossa estrutura, em relação a até mesmo ao que vive e o que morre. Porque à medida que, né, aquele solo não tem ali o que suprir, o que nutria aquela árvore, ela vai secando e vai morrendo. Mas à medida que aquilo ali consegue nutri-la, ela vai se fortalecendo. E é muito sobre isso, né? Do que a gente tem se nutrido.
Então, quando a gente fala sobre os pensamentos disfuncionais, pensamentos negativos, né? Hoje a gente está se nutrindo, a gente está se envenenando. Porque quando eu consigo olhar para uma situação, né, e perceber, né, que isso aqui realmente foi algo que me fizeram e eu não controlo isso, eu não controlo o que me fazem, mas eu controlo o que eu faço com isso. Então, ou eu me enveneno e eu morro espiritualmente, às vezes morro até mesmo fisicamente, né? À Uhum, medida que eu adoeço, à medida que eu entro no processo de depressão, muitas vezes as pessoas tiram a vida a partir disso. Então, uhum, isso pode nos levar a uma morte física, mas principalmente uma forma de morte espiritual, né? À medida que eu vou me nutrindo desses pensamentos, né, que não me fazem bem, seja em relação, né? Ah, eu não mereço isso, né? Ah, eu tenho tantas coisas boas acontecendo na minha vida, mas eu não mereço isso. Eu não sou uma pessoa boa, eu não mereço desfrutar disso, né? Ou eu não sou inteligente o suficiente para conquistar isso, né? Ah, eu quero muito aprender a dirigir, mas eu não sou capaz de dirigir. Ninguém na minha família dirige. Quem sou eu para começar a dirigir? Né? Quem sou eu para empreender? Quem sou eu para fazer uma faculdade? Quem sou eu para crescer? E esses pensamentos, né, vamos pensar neles como um solo ali, né? E uhum. a gente vai se nutrindo daquilo e aquilo vai nos matando aos poucos, vai nos paralisando. Mas à medida que a gente, né, começa a trabalhar esses pensamentos, ressignificar eles, a gente vai conseguindo ter uma visão diferente daquilo que está acontecendo. Então, é entender que eu não mudo o cenário muitas vezes, mas eu mudo o que eu faço com esse cenário. Então, ou o cenário me paralisa, ou ele potencializa para que eu avance. Então, assim, eu não mudei o que me aconteceu, né? Eu fui machucada. Me aconteceu, eu fui machucada. E eu não posso voltar atrás e evitar que isso aconteça, né? Mas o que eu faço com isso? Ou eu paraliso diante disso, me coloco num lugar de vítima e coitada para sempre, né? Não vou conseguir passar disso, a vida inteira, né, levando isso. Quantas vezes a gente acaba vendo isso, né? Pessoas que passam os anos, 20, 30 anos, mas isso aqui me aconteceu lá atrás, quando meu filho era pequeno, né? Antes de eu casar, na minha adolescência. O ponto é esse, o quanto tempo mais você vai perder, né, nutrindo isso dentro de você, porque só tá fazendo mal para você, tá te paralisando, tá te tirando a vida. Então, quando a gente fala sobre essa questão da raiz de amargura, né, eu entendo muito nesse sentido, de entender que os pensamentos, eles podem nos nutrir, nos abençoar, nos fortalecer, nos dar esperança, né, ou eles podem nos matando aos poucos, nos paralisando, tirando da gente a motivação, tirando da gente, né, a força. Então, é muito sobre isso, né, sobre não olhar para o cenário, né, para a gente olhar para aquilo que a gente pode fazer diante desse cenário. Né? Então, por que fez o Pedro afundar? Uhum. Ele olhou para as ondas, É, ele olhou para o cenário, ele olhou para aquilo que estava acontecendo. Ele não olhou para Jesus que estava ali, né? E mandou ele andar sobre as águas. E muitas vezes a gente faz isso, ao invés de a gente olhar para o alto, olhar para a promessa, olhar para aquilo que nos falaram, né? Que é possível, que vai acontecer, ou olhar para a palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida, a gente fica preso ao que está acontecendo à nossa volta. E isso muitas vezes faz com que a gente afunde. Então, é nesse sentido, né? A psicologia ela vai falar sobre essa questão dos pensamentos, emoções e comportamento. Então, aquilo que eu penso se reflete no que eu sinto e na forma como eu me comporto. Então, se eu tenho ali um cenário de uma prova de um concurso e eu penso, ninguém conseguiu antes de mim, mas eu posso fazer isso, eu sou capaz de fazer isso, eu posso aprender. Eu tirava boas notas na escola, eu tenho me dedicado, eu preciso ajustar minha rotina de estudos e eu vou conseguir. Eu vou me sentir motivado a tentar. Mas se aparece ali a possibilidade, eu penso, não, mas eu não vou conseguir, eu não sei falar, né, em público para dar uma palestra, eu não sou inteligente o suficiente para fazer essa prova, eu nunca aprendi nada na escola, eu não sei, né, nada, a minha família não acredita em mim. Aí começa também muitas vezes responsabilizar o outro, né? Ninguém acredita em mim, ninguém me dá valor. Então, né? uhum. Então isso vai fazendo com que eu perca a motivação, me sinta desmotivada, acredite que eu não sou capaz e o meu comportamento paralisia, eu não vou tentar. Que maravilha. Eu vi uma frase também que diz assim: a água que afunda o navio não é que tá fora, é que tá dentro. Então, assim, e também corroborando com aquela questão seguinte, né? Jonas atravessou a tempestade porque ele desobedeceu, mas os discípulos atravessaram a tempestade porque obedeceu. Então, não é a circunstância externa que vai influenciar a tua intimidade com Deus, se você está cumprindo ou não o propósito do Senhor, e também nada disso vai significar que vai afundar o navio. Pode estar tudo se desabando à sua volta, mas se dentro de você, né, você estiver bem nutrido, bem estruturado, com a casa na rocha, né, Uhum. pode vir um vento, soprar tempestade, que nada disso vai acontecer. Então é a importância aí de sempre estar cuidando, né, do seu psicológico. E aí, quais são as atitudes para que possamos, de fato, não ter a raiz de amargura? É leitura bíblica, oração, meditação, né? Mas o que a senhora recomenda, assim, de forma profilática? Então, eu lembro que a senhora falou o seguinte, ó,
Meu filho, né, pra quem não sabe, meu filho de 5 anos, o Arthur, ele é autista. E aí, quando a gente faz esse tratamento com ela, né, esse acompanhamento, era justamente para saber como que agir diante de algumas situações que ele apresentava. Aí a senhora falou para mim assim uma vez: olha, Esdras, não adianta você querer agir num momento sem criar ferramentas antes, para que quando o estresse vier, né, o gatilho liberar, a tua mente ter onde buscar ali uma ferramenta para usar naquela hora. Então, como eu servi 15 anos no Corpo de Fuzileiros Navais, fui instrutor de recruta, o que tava de ferramenta no meu cérebro era flexão, gritaria, né? É. Punição. E aí era o que quando meu filho me estressava, ou tinha alguma situação pontual, era o que o meu cérebro buscava. Como que a gente pode, então, agir de forma que a gente não tenha a raiz de amargura, mas uma raiz sadia, né? Para que quando esse momento vier, eu tenha ali já uma ferramenta para o meu cérebro buscar. Como cristãos, né, a gente precisa estar ali à luz da palavra, né? É algo fundamental. Eu estava conversando sobre isso com as meninas do grupo de dança que eu participo, e eu estava falando sobre A isso senhora com dança? dança, É mesmo, mistério de Ministério de Dança, é. borboleta de Cristo. Fica ali. E a gente faz devocional, o estudo da Aham. palavra, né? Porque justamente a gente tem esse entendimento, né? Que não é só dançar, a gente precisa ministrar sobre as vidas, né? E a gente fazendo esses devocionais um dia, a gente estava falando sobre isso, sobre como o dia flui melhor quando a gente faz o devocional pela manhã no nosso secreto ali, né? Uhum. E a gente tem essa experiência de orar, de falar com Deus e de ler a palavra. Uhum. E eu faço isso no consultório, né? Antes de iniciar os atendimentos, eu leio a palavra, né? Profetizo sobre aquele lugar e oro. E como que isso faz diferença de um dia que eu chego com aquela correria, né? Alguma coisa dá errado e aí eu chego ali na correria já começando a atender. O quanto que o dia flui diferente. Então é sobre isso, sobre a gente entender essa importância, né? A importância que a palavra ela tem no nosso dia a dia. Que falar com Deus, né? Aquele tempo, às vezes a gente tem aquela percepção, não tenho tempo. Mas a gente não tem que ter tempo, a gente tem que criar o tempo. Porque ter, a gente nunca tem tempo para nada. A gente vai priorizando aquilo que a gente tem de que é mais importante. Né? Uma vez eu vi um vídeo que a menina falava sobre a primeira fatia do bolo na festa de aniversário, né? Uhum. E que a primeira fatia do nosso bolo do nosso dia tem que ser para Deus. E é isso. Que benção. Então, assim, como cristãos, eu acredito nisso, que a gente precisa dedicar ali um primeiro momento, porque a gente se parece com Cristo à medida que a gente conhece Ele. Ah. Não tem como a gente se parecer com alguém que a gente não conhece, que a gente não conversa, né? A gente não... Como é que você criou intimidade com a sua esposa? Conhecendo. Hoje Uhum. você sabe de coisas, né? Sabe lidar com situações que lá no início você não sabia. Uhum. Por quê? Intimidade, conhecimento. E é isso. A gente vai crescendo na nossa fé, né, no nosso relacionamento com Deus, à medida que a gente o conhece. Uhum. Mas trazendo agora, né, para a questão da psicologia, existem hábitos que a gente pode ter na nossa vida que nos fazem bem. Então, assim, vamos pensar num celular, nosso celular, né? Você tá aí usando, ele tá descarregando. Então, no final do dia, né, ele já não vai estar com a mesma carga que ele tá agora. E é isso, a gente também é assim. A gente vai descarregando. Como é que a gente descarrega? Os problemas do dia a dia, as situações desafiadoras que nos acontecem, o trabalho, né? Às vezes problema na escola do filho, né? A gente tá tudo bem, aí liga da escola do meu filho. Quando ligam da escola do meu filho, para mim já bate aquela ansiedade, né? A gente já espera que algo tenha acontecido. Então, situações inesperadas, que a gente não se preparou para lidar naquele dia, mas que chegam ali, que de alguma forma nos desestruturam. E isso vai nos descarregando. E o que ajuda a gente a se carregar? Fazer coisas pela gente. E às vezes as pessoas pensam assim: quando eu preciso fazer algo por mim, tem que ser algo muito grande, né? Tem que ser uma viagem, algo muito bom na minha vida. É uma formatura, é comprar um carro, é algo grande. Mas na verdade, às vezes, né, tomar café da manhã com calma. Né? Eu lembro que uma vez eu te contei que para mim, no período que eu tive o bebê, Uhum. né, que eu falava que para mim a coisa mais maravilhosa era lavar meu cabelo. Uhum. Porque eu não tinha tempo de lavar o cabelo. Então, quando alguém ficava com ele, né, eu não precisava estar dando mamar, eu conseguia ficar um pouquinho só ali no banheiro, lavando o cabelo. Era uma coisa... E eu nunca mais lavei o cabelo da mesma maneira do que antes dele, né? O quanto que eu agradeço, que é algo simples. Então, assim, muitas das vezes, a gente não observa as bênçãos, pequenas bênçãos que a gente tem no dia a dia. A gente pensa assim, né? Tudo dando errado, as coisas não estão funcionando. E a gente só dá valor àquilo que a gente, muitas vezes, quando a gente não tem, a gente consegue perceber o quanto aquilo era importante na nossa vida. Uhum. Né? Então, por exemplo, respirar, né? A gente respira, a gente tá aqui respirando, e a gente, né, às vezes não dá valor a isso. Mas, né, em um momento que acontece uma situação em que eu tenho dificuldade respiratória, ou que eu preciso usar um balão de oxigênio, ou até mesmo fiquei resfriada e não tô conseguindo dormir direito, e aí eu valorizo o quanto que é importante respirar. E é sobre isso. Então, essas ações, né, no dia a dia, são pequenas coisas, é cuidar da gente, né? Muitas das vezes é ir no salão fazer a unha, mas às vezes é comer alguma coisa que eu gosto, né? Ou tomar um café de manhã com calma, ou
tirar um tempo para ler um livro ou ir no shopping com os meus filhos. Então, assim, cada um vai ter alguma coisa que faz bem. Fazer exercício físico, fazer uma caminhada, olhar o pôr do sol e ir pra praia. Então, a gente precisa entender, né, que a gente precisa estar a todo momento se recarregando daquilo que nos faz bem. Porque conforme as coisas forem tirando da gente durante o dia, a gente tem ali um reservatório, né? Quando o celular descarrega, a gente põe na tomada e carrega de novo. E a gente precisa se recarregar, né? A forma como a gente se recarrega é assim, passando tempo com quem a gente ama, ligando pra alguém que a gente gosta. É Que isso. benção. E a senhora disse que é decisão, né? Tem que decidir fazer isso. Sobre perdão, também não é um sentimento. É uma decisão, a senhora concorda? Em Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos. E aí a gente entra naquela questão, né? Muitas pessoas dizem, eu quero perdoar, mas não consigo sentir isso. Eu acredito que muitas pessoas já devem ter falado isso para a senhora. Psicologicamente, como funciona o processo de decidir perdoar alguém que nos feriu profundamente? É só, vou perdoar. É só isso ou tem algum processo também para que isso aconteça? Sempre tem processo, né? Seria bom se as coisas fossem automáticas. Eu brinco muito com os meus pacientes. Eu falo, não tem um botão de liga e desliga, né? A gente precisa realmente trabalhar para que aquilo aconteça, para que aquilo ocorra. E o processo de perdão é assim. Então, não é porque eu decidi, e verdadeiramente é isso que você falou, eu não sinto vontade muitas vezes, né? E muitas pessoas vão passando nesse processo de querer sentir desejo, sentir vontade, sentir, eu quero sentir de Deus, mas tá ali na Bíblia, Deus mandou você fazer, já tá ali, não precisa sentir vontade de perdoar, né? Tantas passagens que nos falam sobre isso. Então, o desejo muitas vezes não vem. E não vem por quê? Porque verdadeiramente, se a gente for olhar pela lógica humana, muitas vezes não tem por que eu perdoar, né? Às vezes a gente se depara com situações, e eu já me deparei com situações, já ouvi pessoas me trazerem isso, de situações que eu sei que eu tô na minha razão, mas o Senhor vai lá e fala, pede perdão. E aí você fala assim, mas por que eu vou pedir perdão? Né? Por que eu tenho que pedir perdão? E aí eu ouvi uma frase uma vez, eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida, né? Acho que a maior traição que eu já sofri, a maior dificuldade que eu já tive na minha vida, de uma pessoa muito próxima que eu amava muito. E aí eu ouvi uma frase que virou uma chave dentro de mim, que era assim, é melhor ser ferido do que ferir. E quando eu entendi o significado daquilo e o peso daquilo, aquilo transformou tudo dentro de mim. Porque eu entendia que aquilo que aquela pessoa me fez não podia mudar quem eu era e a minha essência. Né? Porque não podia me transformar naquilo que aquela pessoa se transformou. Então, isso acontece muito. Às vezes, nesse processo de não perdoar, eu vou me tornando aquilo que me feriu, porque eu quero ferir, eu quero que a pessoa sinta o que eu senti. E eu vou me distanciando de Cristo e daquilo que ele me tornou para si. Meu Deus. Então, é muito sobre isso, né? Sobre eu entender que eu seja ferido, mas que eu não fira. Caramba, muito forte. Muito forte. É melhor ser ferido do que ferir. Olha, Sim. é uma decisão. É uma decisão, não é fácil, né? É uma decisão dolorosa, É né? difícil. E é todo dia. E é todo dia. Porque assim, não é eu decidi agora e isso vai mudar a minha vida. Eu decidi agora, isso tem um impacto sobre mim e eu decidi que é isso que eu preciso. Mas as situações vão vir, os pensamentos vão vir. Às vezes, aquela pessoa ele vai continuar me ferindo. Isso é um ponto importante. Eu tenho que entender, né, os limites que eu dou para o outro. Então, não quer dizer que Deus manda eu perdoar, que eu preciso me manter próximo. Então, existem pessoas que eu vou perdoar e eu vou me manter próximo. Né? Às vezes, você e sua esposa vão se desentender, você vai perdoá-la e vocês vão continuar ali. Né? Lutando pelo casamento, se fortalecendo. Os nossos filhos, a gente perdoa e continua criando, né? A gente não faz uma coisa, a gente pega eles e dá. Não, a gente continua criando. Mas existem situações que a gente precisa se distanciar. Então, algumas amizades a gente perdoa e mantém. Algumas a gente perdoa e despede. Entende que, assim, tem algumas pessoas que a gente vai perdoar e falar assim, tô te dando uma página em branco para você reconstruir a nossa história. Um voto de confiança. Mas tem pessoas que fazem algumas coisas com a gente que elas vão continuar fazendo. E a gente vai continuar perdoando, elas vão continuar fazendo. E o problema não está no perdoar várias vezes, porque o Senhor nos orienta a perdoar muitas vezes, né? 70 vezes 7. Mas é sobre aquilo continuar me ferindo, eu nunca vou conseguir me curar daquilo, porque cada vez que eu fecho uma ferida, ela abre outra. Então, isso é necessário também, eu entender quando eu preciso me distanciar. Então, às vezes eu vou perdoar e vou despedir. Eu te perdoo, eu te libero, mas eu não quero mais você na minha vida. A porta tá fechada para você. E é isso, né? Eu decido, não é instantâneo, é um processo, mas eu também tenho que ter maturidade de entender quando eu mantenho e quando eu despeço. Eu ouvi uma frase também que dizia assim, que o rancor, né, a mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra, né? Verdade. Então, olha, essa frase tá muito impactante. Eu não sei qual é a perspectiva de quem tá assistindo, né, quanto a tudo que tá sendo debatido aqui, mas isso me dói, né? Me dói não, né? Mas assim, mexe muito comigo pelo fato da senhora ser minha psicóloga. Então é como se eu estivesse tendo uma consulta da senhora aqui, né? Nesse momento. Então, assim, é transformador. É melhor,
né? Como que é? Melhor ser ferido do que ferir. Olha isso, é muito forte. É só quem entende mesmo a pregação de Cristo para conseguir decidir isso, né? E aí já entra, inclusive, na última pergunta, que diz assim, que perdão é a marca de Cristo, né? Então, Lucas 23:34 diz assim, Pai, perdoai-lhes. Né? Quando Jesus perdoa na cruz, ele mostra o nível mais alto da santificação, né, nessa questão, né? E aí, sobre a psicologia, né? Psicologicamente e espiritualmente. O que acontece dentro de alguém quando ele finalmente consegue liberar o perdão? Como é que a psicologia explica isso? As sinapses cerebrais, quais são as reações químicas que tem dentro da mente da pessoa, dentro do corpo dela, a partir do momento que ela fala, perdoei. E de fato é verdadeiramente perdoado uma pessoa. O que isso traz de benesse para o corpo humano, né? Uhum. Para a mente. Isso vai se refletindo, a gente estava falando sobre os prejuízos que se refletem na nossa vida quando a gente guarda mágoa, rancor, traumas, né? Mas isso vai se refletir não só dentro, mas vai se refletir lá de fora, né? E as próprias pessoas que convivem com a gente, elas conseguem ter essa percepção. E muitas das vezes você tem convívio com alguém que você consegue perceber que aquela pessoa não tá bem, que aquela pessoa tá ferida, ou que aquela pessoa tá, né, com alguma mágoa, com alguma dor, só de você conviver com aquela pessoa, porque a postura muda, o tom de voz muda, a falta de paciência se manifesta, isso vai se manifestando na gente, né, nas nossas relações. E isso acontece também quando a gente está curado. Porque quando a gente está curado e a gente é transformado, né? A gente consegue liberar isso de uma forma que ela não é só interna. Eu não só não me sinto leve, bem, disposto internamente. Eu consigo trazer isso para fora. As pessoas conseguem perceber. E um ponto que eu vou trazer aqui, porque para eu não esquecer depois, né? A gente está falando muito sobre perdoar a partir do que o outro nos faz. Mas uma coisa muito importante também é saber me perdoar. Porque muitas pessoas, né, carregam essa falta de perdão, não é sobre o que o outro me fez. Né? Muitas pessoas até conseguem com mais facilidade perdoar o outro do que se perdoar. Então, às vezes, a gente tem decisões que nos levam para lugares que a gente não gostaria de estar. A gente caminha em direções que a gente não gostaria de ter caminhado. Mas eu preciso me perdoar. Todo esse processo que a gente conversou aqui sobre perdão, ele vale quando eu falo de mim mesma. Então, se eu não consigo me perdoar por uma decisão que eu tomei lá atrás, eu vou ter os mesmos prejuízos, né? Vou permanecer presa a algo que eu fiz e que eu não posso mudar. Então, é importante entender, quando a gente fala, né, de plantio, de consequência, né, uma criança essa semana eu estava atendendo e eu fui falar para ela sobre consequências e a gente falando sobre boas e mais consequências. Ela, como assim? Consequência boa? Consequência é coisa ruim, né? Uhum. Mas não. Existem consequências boas à medida que a gente toma decisões que nos levam a vivenciar essas consequências positivas. Então, o que eu planto hoje, né, eu não vou colher amanhã. Eu vou colher a longo prazo. Então, talvez hoje eu estou fazendo uma colheita de algo que eu plantei lá atrás. Mas como é que eu mudo isso que eu estou vivendo agora? Eu planto algo novo agora para viver algo novo lá na frente, para fazer uma colheita diferente. Então, quando a gente fala dessa questão, né, do perdoar e dessa questão do auto-perdão, de me perdoar, também é sobre isso. É sobre entender que eu não posso mudar o que eu fiz lá atrás, mas eu posso escolher me perdoar agora, mudar as minhas ações agora para viver diferente lá na frente. Então, quando a gente consegue liberar esse perdão, seja para o outro, né, ou seja para mim, isso vai se manifestar na forma como eu vivo no meu dia a dia, na forma como eu relaciono, na forma como eu trabalho, né, na forma como eu tenho disposição, na forma como eu tenho paciência, na forma como eu apresento maturidade para lidar com as situações. Então, são construções, né, são conexões, são situações que a gente vai mudando e administrando à medida que a gente vai vivendo, aquilo vai nos ensinando. Então, é algo que transborda, né? Não é só sobre mim e sobre o meu interno, é algo que eu transbordo para as pessoas ao meu redor também. Perfeito. Milena, resposta rápida. Existe santificação sem perdão? Não, Olha, muito obrigado pelo tempo da senhora aqui. Foi uma consulta para mim, acredito que tenha sido uma bênção para as pessoas. Os meus suportes, né, que são aqui editores de vídeo, administrativo, que estão aqui por trás da câmera, tá todo mundo aqui balançando a cabeça assim, ó, secando a lágrima, porque tá todo mundo emocionado, porque realmente foi uma sensacional, é uma mudança de mente, mesmo mudança de vida. E agora, venda teu peixe, como é que eu faço para eu marcar consulta com você? Onde eu te procuro? Vou deixar aqui o telefone na descrição. Fala do teu Instagram, @, e como que funciona o trabalho da senhora. A hora é essa. O que é mais da senhora aí? Que é igual eu tenho esse privilégio de ter a senhora 1 hora pra mim ali na semana. então atualmente eu estou atendendo, né, no Plaza Office, aqui em Campo Grande, né, e atendo online também, para todo o Brasil, todo mundo, né, crianças, adolescentes e adultos.
E aí você vai deixar, né, o contato, eu realizo avaliação neuropsicológica, eu sou neuropsicóloga também, e os atendimentos, né, psicológicos. Amém. Você que assistiu esse canal, que ainda não é inscrito, já se inscreva, curta, compartilhe, manda para aquela pessoa que precisa entender essa importância psicológica no processo de santificação e também para que ela construa ferramentas, né, para vencer as diversidades da vida que vão aparecer, né? Se você quer saber mais sobre planejamento financeiro, investimentos no Brasil, no exterior, aumento de renda, vantagens financeiras do cartão de crédito, aqui na descrição desse vídeo vai estar lá o impulso essencial. Adquira ele, quem assiste e entra nesse programa pelo podcast, tem um desconto. Então já adquira seu produto e te espero no próximo episódio dessa sequência de santificação. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa completar no seu coração aquilo que Deus quis tratar contigo nesse episódio. Muito obrigado.